Amigos, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais um podcast Viver de Academia, para trazer informação e conhecimento para você que vive de academia. E hoje, meu convidado é Ralph Cabral, ele que criou um estúdio, super diferente. Hoje ele tem uma rede de estúdios chamada R-Trainers e ele vai contar toda essa história de como é que nasceu, esse estúdio super diferente e vai falar tudo sobre o estúdio. Ralph, seja bem-vindo. Valeu, Fabião. Uma honra estar aqui, uma honra mesmo, estar participando de um grupo tão seleto aí de empreendedores no nosso setor. E vamos lá, vamos compartilhar conhecimento aqui, falar o que a gente já acertou, o que a gente já errou, para no fim das contas conseguir gerar valor aí pro dono de academia, pro educador físico, pro nosso mercado que está em plena expansão. Rapaz, uma vez eu escutei uma coisa que eu levo para a vida, que é o seguinte: existem 3 maneiras de aprender. As pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. As pessoas comuns aprendem com os próprios erros. E as pessoas não inteligentes nunca aprendem, nem com os próprios erros e nem com os outros. Vão aprender com os erros dos outros, jeito, que é a forma mais inteligente. Então não vamos falar aqui de erros e acertos, sim. Mas eu queria que você começasse, Ralph, falando de você. Quem é o Ralph, Onde é que você nasceu, você é formado? Conta um pouquinho da sua história. Bom, Fabião, se eu pudesse me definir, em uma frase ali, eu acho que eu falei que eu sou um grande sortudo, Então, vou contar um pouco aqui de onde eu vi, da minha trajetória, mas no fim das contas eu me considero um grande sortudo de verdade. Então, a primeira sorte que eu tive foi de nascer na cidade que eu nasci. Eu sou do interior do Rio, Campos Goytacazes, Sou da tribo Goitacá, um índio Goitacá. E por que eu falo isso? Era uma tribo que ficou conhecida por ser uma tribo guerreira, uma tribo estratégica. Foi um dos lugares mais difíceis dos portugueses colonizarem. Não sei se você já ouviu essa história, lá no norte do Rio. Então, era uma tribo que era bastante hábil, bastante resistente, bastante resiliente, e eu acho que eu trago um pouco disso em mim, das minhas origens, Então, como um verdadeiro índio Goitacá aí, também sou bastante aguerrido, Tem bastante resistência e resiliência e acho que no fim das contas para empreender, é por aí. Então, a primeira grande sorte que eu tive foi nascer em Campos Goytacazes, tenho muito orgulho da minha terrinha. E aí vem minha segunda grande sorte, que foi nascer na família que eu nasci, Sou filho do seu Jorge, da dona Joelma. Então, nasci numa família de classe média, que nunca teve muita sobra ali em recurso financeiro, mas que foi um lar com muito amor, com muitos valores. Então, meu pai, desde cedo, acordando cedo, trabalhando, chegando tarde. Então, ali eu já aprendi a importância, o valor do trabalho, A dona Joelma também, minha mãe, parou a vida dela para cuidar de mim e da minha irmã. Então, também já aprendi ali a importância da família, do cuidado, do carinho. Então, tive tudo que eu precisei para me desenvolver. E eu gosto de falar dessa parte, que é uma grande sorte, porque a gente sabe que hoje eu tenho 2 filhos, vou contar um pouco mais da minha família agora, a minha família que eu construí, não na minha de origem, Mas essa primeira parte da vida ali, onde a gente constrói os alicerces, são muito importantes. Então, eu tive tudo que eu precisei para ser uma pessoa confiante, Então, meu pai e minha mãe me deram carinho, me apoiaram nos projetos. E essa primeira parte foi muito importante de casa. Então, saindo dessa primeira parte, que foi a minha parte de alicerce ali, da minha família de construção, eu venho para um segundo bloco da minha vida. E aí ele começa também com a herança dos meus pais, que me colocaram no esporte desde cedo. Então, eu pratiquei futebol, karatê, taekwondo, bastante arte marcial, natação desde muito novo. Então, sempre estive envolvido com o esporte. E nenhum desses esportes, eu comecei ali vamos botar assim, uma segunda parte da minha vida, que pelo vôlei, Eu me apaixonei pelo vôlei. E tive uma carreira como atleta profissional de vôlei. Então, ali com uns 15 anos, eu conheci o voleibol, comecei a praticar e saí de casa com 17 anos. 17 anos de idade, fui morar em BH, jogar hoje em dia é o Sada Cruzeiro, mas na época era Sada Betim. Foi o primeiro clube que eu passei. E aí tive passagens por outras cidades também, Franca, joguei no Botafogo, joguei no Clube do Maranhão, no Chapecó. Então, depois de ter essa primeira parte aí de onde nasci, dos meus pais, eu venho para essa parte de partir para o mundão ali. Então, com 17 anos eu saio de casa e tive toda essa trajetória dentro do esporte, que eu até brinco com a minha esposa, com a Evelyn, Eu falo, pô, amor, o esporte não me fez construir patrimônio, Mas, cara, me construiu para ter uma cabeça para hoje estar conseguindo empreender, para ser um pai. Então, vem dessa trajetória aí, de onde eu nasci, de toda a minha carreira ali como atleta, me preparou para chegar, nesse mundo aí do empreendedorismo na área da educação física. Legal. E aí, 2 filhas? Tenho 2 filhos, o Dom e o Thor, 5 e 7 anos. Mas aí, tá, vamos lá. Teve essa primeira parte da família, cidade, legal. Segunda parte, toda a minha carreira como atleta ali, que levou uns 15 anos também. E aí, em 2017, descubro que vou ser pai, Eu e a minha esposa, a gente estava namorando, ela já tinha parado de jogar. Minha esposa também foi atleta, conheci ela no circuito brasileiro, a Evelyn.
E aí, em 2017, a gente descobre, a gente engravida e fala, caramba, e agora? Né? Eu ainda tava, minha vida como atleta, e aí eu pensei, cara, um atleta de voleibol de praia, não sei se vocês sabem, mas ele ganha ali, vamos botar aqui, o rank 10 do país tá ganhando 7, 8 mil reais, se sobrar isso limpo na mão. Não é uma grana que você consegue ali. E ainda tem a incerteza do mês seguinte, né? Será que você vai se machucar? Será que a Bolsa Atleta vai continuar? O patrocínio vai manter? Então, assim, com esse tanto de incerteza, eu não queria construir minha família, né, nesse cenário incerto. Então, eu decido parar de competir, né? E voltei à faculdade, né? Aí, resgatando aqui, comecei minha faculdade em 2007, né? No interior do Rio, em Campos. E aí, tranquei, fui jogar em Minas, fui fazendo um período em cada estado, né? Levei 11 anos para me formar. Pelo. Então, fiz um período em cada estado ali, quando eu juntei, faltava 2 anos. Depois de 10 anos, faltava 2. Né? Então, eu descobri que ia ser pai, me formei, voltei à faculdade, me formei, e então começo a trabalhar, entrei pro mercado, né? Entrei pro mercado fitness ali, apesar de já estar, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, então os meus treinadores, meus preparadores físicos da época do vôlei, eu sempre conversei, perguntei muito, sempre estudei muito, mesmo estando às vezes trancado na faculdade, sempre estudei muito sobre treinamento, né? Então, me formei no final de 19, pego o meu diploma no início de 2020, e aí falei, agora eu vou arrebentar. Tava com 2 aluninhos de personal já que tava ali, já tava me formando, né? E aí eu falei, vou arrebentar agora. E aí tem uma grande surpresa. O que a gente teve no começo de 2020? Pandemia. Pandemia. Foi nesse cenário que eu comecei a minha jornada como educador físico. Caramba, hein? Hoje você tem, né, uma rede de 3 unidades do estúdio chamado R-Trainers. Fala pra gente qual é o propósito do estúdio. Por que você teve essa ideia de criar um estúdio? Eu tive lá, sensacional, muito bacana, diferenciado, e é isso que a gente vai mostrar pro povo. Mas fala o porquê. Bacana. Aí, juntando a história aqui, né, nessa linha do tempo, me formei como educador físico. E aí, em 2020, eu comecei com 2 alunos ali. Eu lembro que eu fiquei a primeira semana da pandemia, cara, sentei no sofá de casa assim, eu já tava com um filho já, né? E eu falei pra minha esposa, cara, não vou ter como eu ficar sem trabalhar, né? Não, como é que eu vou fazer aqui? E aí, é um tema polêmico que o lance de pandemia, se devia sair, se não devia. Eu não quero entrar nesse assunto aqui, acho que não é o tema. Mas o que eu pensei, cara, não faz sentido as pessoas pararem de se mexer. Elas precisam se mexer, porque agora a gente precisa de imunidade. Eu sou educador físico, eu não posso estar desesperado e parar de pensar. Né? Eu sou um promotor de saúde, né? Eu devo levar a saúde à população. Então, acho que a gente precisa sim tomar cuidado. Então, vamos para ambientes abertos, com máscara, bonitinho, mas vamos treinar. Então, 2020 eu decido não parar de dar a aula na pandemia. Então, comecei com 2 alunos, terminei com 20 alunos no final da pandemia. Então, meu carro parecia uma academia ambulante. Tinha anilha, halter, querobel, tava cheio o carro. E aí, beleza. No final da pandemia, na verdade no final não, né? No final de 2020, já começou a pandemia descer, só que veio a segunda onda. E aí eu lembro que eu dava aula na Bluefit na época, eu pagava para usar o espaço e levar meus alunos, né? E aí eu já tava conseguindo levar todos os meus alunos, tava cansado de dar aula na rua. Fábio, em 2020 eu dei aula de domingo a domingo durante o ano todo. Então, assim, eu rodava a Brasília todo, dava aula no Lago Norte, Taguatinga, Lago Sul, onde tinha gente querendo treinar, eu tava dando aula, né? Foi essa a trajetória. E aí, no final de 2020, como eu saindo da Bluefit, eu olhei, peguei meu celular, olhei assim, pô, segunda onda, lockdown novamente. Eu falei, cara, não acredito, velho, que eu vou ter que voltar a dar aula na rua. Eu tava já exausto de tirar equipamento e roda, e aí tava começando a ficar num lugar só. E nesse mesmo momento que eu com o celular na mão, olhei assim, eu olho pro lado, tinha uma placa assim, aluga-se sala R$1.000. Aí eu, cara, que sala é essa aqui? Deixa eu subir aqui. Aí, subi, olhei, cheguei lá, tinha uma salinha de 40 metros quadrados, pouquinho maior que essa aqui. Aí eu falei, cara, acho que eu vou comprar um piso de borracha, vou botar nesse chão, vou dar minhas aulas aqui. Vai ser um lugar seguro, as pessoas estão preocupadas com ambientes cheios, né? Vão querer um lugar mais seguro. E aí, na mesma hora, desci, fui lá na Select Fitness, né? Conhece o rapaz lá, Paulo. né? O Paulo. E aí cheguei lá, olha, eu quero comprar um piso de borracha e tal, pra montar um estúdio. Não sabia o que eu tava fazendo ali, Fábio. Só queria um lugar pra eu dar minha aula tranquilo. E aí o pessoal falou, a gente faz um projeto 3D pra você, tudo bonitinho. Eu falei, quanto que é? Ele, não, é de graça o projeto. Eu falei, não quero agora, vamos lá. Aí, enfim, marquei pro dia seguinte, eles foram lá, fizeram um projeto, me passaram um orçamento. R$70.000. E eu queria investir 2. Eu queria botar os pisos. Pequena diferença. Pequena diferença. Queria botar os pisos pra dar aula, né? E aí, peguei o projeto, falei, cara, não tem como, beleza. Enfim, passaram-se 2 semanas ali, eu consegui um empréstimo
nesse valor com alguém da família, né? Meu sogro, alguém, né? Meu sogro, que já some, emprestou aí. Acelerou alguns anos que eu teria que ralar para ir atrás disso aí. Então, como é importante ter alguém que, né, para dar um suporte, Acredita, né? acredita, né? Também me vi ali trabalhando, eu fui Uber entre esse período de atleta e me formar, eu fui Uber, trabalhei mesmo? um ano de Uber ali e me via ralando. Mas aí eu pego o dinheiro emprestado e assim nasceu o estúdio. Nasceu o estúdio, né, de necessidade de um local para dar aula e eu pensei, cara, preciso de um lugar mais seguro para os alunos estarem treinando. Para os alunos, pós-pandemia, isso foi uma necessidade gigante. O pessoal queria sair da muvuca, né? Que começaram a ver a importância de cuidar de saúde Espaços e queriam menores. espaços menores. Então, eu acertei, né, o time, né? Consegui acertar também, porque eu também não baixei o valor, continuei cobrando como personal. Então, estúdios não dá para você cobrar um ticket ali de academia, Barato. você quebra, né? Então, eu dei essa sorte de estar no E lugar esse certo. lugar, Ralph, é o lugar que você está lá hoje? É o mesmo lugar? Eu tô no mesmo prédio, a unidade de Águas Claras, que é a matriz. A gente estava na sala 605, lá no edifício Cosmopolitan. A gente saiu dessa sala e foi para uma sala de final de corredor, de 80 metros. Depois ficou pequeno, a gente pegou mais 2 salas e agora a gente pegou mais uma de escritório. Então, tá no mesmo prédio, mesmo Mesmo andar, prédio. só saiu, foi para Entendi. um espaço 4 vezes maior do que o... Ou seja, quando você está antenado, cara, até as dificuldades te empurram para fazer a coisa certa. Né? Ou Exatamente. seja, você ralando pra caramba, que é a realidade de muitos professores, né? Sim. Profissionais que sonham em empreender. O cara dá aula no Lago Sul e no Taguatinga, no Lago Norte, chega uma hora que ele fala, para, o que eu vou fazer? E aí você teve essa ideia de criar o seu local. Sim. Né? E daí nasceu a R-Trainers. Já Exatamente. chamava R-Trainers? Não chamava Retrainers, né? Eu chamava Half Team. Ralph Team. Eu já usava isso ali como personal, já criei uma marca, né? É bom que o pessoal fala, mas vai ficar associado a você. Foi Ralph, nem é nome de gente direito, é nome de marca já, Ralph Lauren e tal. Nome de desenho, pô. Nome de... Então, mas depois ali com a entrada dos sócios em 23, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a gente resolveu mudar o nome, né? A R-Trainers veio porque a Ralph Team já era RT, então queriam manter uma identidade de RT, já chamavam de RT carinhosamente, e a R-Trainers continua RT, né? Então, tirou o foco do Ralph, até porque hoje a empresa já é muito maior do que eu, né? Meu nome já não é mais maior que a empresa é maior que eu. E é isso. E o que você falou é muito legal, Fábio. No fim das contas, é a coragem de você, né? Peguei empréstimo. Antes de abrir o estúdio, teve um outro momento de coragem também, que eu nem citei aqui, passou, né? Eu lembro quando, na primeira semana da pandemia, que eu fui dar aula na rua, cara, eu tinha 2 alunos e não sabia como é que eu ia pagar as contas no mês seguinte com meu filho em casa. E aí eu fui pra rua dar aula, vi que tinha um monte de treinador com um conezinho elástico dando aula. Eu também tava dessa forma. E eu pensei, cara, se eu comprar aqui uns equipamentos, eu acho que eu vou me diferenciar. E aí eu comprei, cara, R$2.000, uma barra olímpica, anilha olímpica, minha esposa queria me matar. Falou, como é que a gente não sabe como é Não que vai tem pagar as dinheiro ainda. contas? E aí chegou, né, na primeira semana eu com as anilhas ali, o pessoal viu, pô, o cara tá mais estruturado, começou a vir aluno. Então, já dei um all-in ali, né? O estúdio foi meu segundo all-in, então eu também pensei, cara, eu lembro que eu tava na Bluefit, eu vi um monte de treinador e eu pensava, cara, como é que esse pessoal vai saber que meu trabalho é diferente? Como é que eu sempre pensei nisso, como é que eu me diferencio no mercado? Então o estúdio também veio para me diferenciar, também com outro all-in, né? Eu não sabia como é, assim como eu não sabia como pagar os R$2.000, também não sabia como é que ia pagar os R$70.000, mas Não, consegui. e aquele negócio que a gente sabe que na dificuldade tem a oportunidade, é porque alguns não conseguem enxergar, você enxergou. Cara, peraí, eu tô igual aos outros ali, o que eu vou fazer? Aí você fez o investimento e o investimento voltou, porque os alunos viram que você estava mais estruturado, né? Que é o que você acabou de contar. Parabéns, bicho. Bacana. Agora, Dinheiro troca de mão, né, é, nas crises. agora, Ralph, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse início. Então, você estava doidão lá, não sabia o que você ia fazer, teve a ideia de alugar uma loja, foi lá, pensou em gastar 2.000, acabou gastando 70, arrumou o financiamento aí do sogro. E como é que foi o início, né? Quantos alunos você tinha? Em quanto tempo você levou para crescer? Depois você falou que você pegou mais 2 lojas, agora pegou mais a terceira. Pegou uma, depois pegou mais 2, agora pegou a quarta. Como é que foi esse crescimento no início? Como é que está sendo esse crescimento agora do R-Trainers? Bacana, Fabião, vamos lá. Como é que tá sendo? Porque a gente tá brincando, né? Brinca não, a gente tá falando aqui internamente que quando a gente estiver na metade da obra do ano que vem, a gente vai ter concluído 1% do projeto, que o nosso planejamento de longo prazo são 340 lojas pelo país. 340? Nos próximos 5 anos, terminar com 40. 41, na verdade. Então, vamos lá. Como é que foi o crescimento? Cara, o primeiro ano eu era um treinador, né? Eu sabia dar aula. Então, não existia marketing, não existia venda, não existia processo para nada, né? Não existia gestão financeira. Eu fui pegar no final do primeiro ano, eu ainda misturava pessoa física com jurídica. A gente sabe que isso é um grande problema.
Eu entendia que o lucro da empresa não é meu salário, né? Eu preciso ter um prolabore, né? Ele tem que entrar nos custos da empresa. O lucro você pega uma parte e investe a outra. Então, levei ali alguns meses para aprender isso. Foi bom até. Eu digo que tem gente que está há alguns anos e ainda não conseguiu, né, sair dessa. Mas não tinha nenhuma estrutura. Mesmo assim, a gente conseguiu ali ter um faturamento no primeiro ano de R$ 120 mil, média de R$ 10 mil ano, R$ 10 mil mês. Já no começo desse primeiro ano também aconteceu uma coisa muito legal, cara. Eu tava lá sentado, tinha uma mesinha, né, pequenininha, e eu tava lá sentado, entre uma aula e outra, apareceu uma moça lá, uma jornalista, né, que eu conhecia da época da academia, e ela foi conhecer o espaço. E aí ela chegou lá, eu tava todo bobo, no estúdio, pô, felizão, ela falou, legal, Ralftinha, me chamava de Ralftinho, né? Mas estúdio, espaço aqui, e os professores, você tem mais algum professor? Aí eu falei, não, sou eu que dou aula. Ela, pô, mas aí não faz muito sentido você ter um espaço só pra você dar aula, você vai ficar preso aqui. Caraca, velho, que sacana, né? Você vai me jogar areia na minha felicidade aqui, mas aquilo, cara, mexeu comigo e é legal, né? Quando você tem esse olhar de receber as coisas e, cara, o que faz sentido isso aqui? O que eu posso aproveitar? Na hora eu fiquei meio puto, mas eu pensei, cara, é verdade. E na época eu já tava tendo problemas no relacionamento em casa com minha esposa, pô, trabalhando demais. Na pandemia eu fiquei muito tempo fora de casa. E aí eu falei, cara, preciso de equipe, preciso de montar time. Então já nesse primeiro ano eu já comecei a trazer, já trouxe uma pessoa, né? Eu pensei, cara, quem que eu consigo chamar para trabalhar muito e receber muito pouco? Aí eu chamei meu primo, o Rafael, ele veio lá de Campos também, né? Começou a trabalhar comigo como estagiário ali. Então no segundo ano a gente faturou ali 240 mil, dobramos do primeiro ano, e foi em 2022, já chegaram mais 2 estagiários, né? Ali a gente já tinha um pouco de gestão financeira, já tinha um pouco de marketing também, as primeiras campanhas, tráfego pago ali, né? Lembrando que a gente está num prédio comercial super escondido lá, então era só tráfego pago mesmo e indicação. Terceiro ano a gente novamente dobra, né? De 240 para 480 mil. No ano passado a gente faturou 1 milhão. Foi aí no ano passado, em 2023, tiveram sócios que eu, né? Um case legal também de contar pro pessoal. Em 2023, eu precisava crescer o negócio, precisava mesmo crescer, porque a gente tava ficando pequeno o espaço e eu não queria crescer devendo ao meu sogro. Falei, cara, eu não vou pegar mais empréstimo aqui antes de pagar isso aqui, né? Se fosse pro banco ainda até, mas, pô, sogro, não dá, né? E Eu ia te aí, perguntar, pagou ele já? paguei. E aí, esse case aqui é bem legal pro pessoal entender sobre como tomar decisão de acelerar, de diminuir, de momento de mercado, né? Tem um case que eu vi no G4 com o Bruno Nardon, que é um triângulo onde tem 3 pontas, né? Pensa que o triângulo tem crescimento, liquidez e domínio, né? Crescimento é você expandir, pegar uma loja maior, abrir outra loja, né? Domínio, você ser dono 100% das ações, das cotas, ser o único sócio. Liquidez, dinheiro no caixa. Não tem como você ter os 3. Não tem como. Você tem que escolher entre 2. E eu precisei, cara, eu não posso abrir mão de liquidez, porque eu tenho que pagar meu sogro, eu tenho que ter liquidez. E eu preciso crescer. Então, o que eu preciso abrir mão? Domínio. Então, foi aí que eu decido ter sócios. E aí é todo um assunto, todo um processo que teve até fazer valuation, vender o projeto. Mas a partir de 2023 eu saí bastante da operação e consegui me entregar mais essa parte de arrumar nosso comercial. A gente faturou 480, ano passado faturamos 1 milhão e esse ano a gente está indo para faturar 2 milhões. A gente veio Olha que estruturando as legal. áreas. Então, estruturamos o produto comercial, agora a gente está estruturando essa parte de como que a gente vai expandir. Bacana demais. Mas eu só queria reiterar uma coisa que você falou, cara, que muitas vezes até quem dá um pé na bunda da gente está nos empurrando para frente. Isso aconteceu comigo quando a Católica falou: ó, não queremos mais seu evento aqui. Legal. Se vira, você tem que ir para outro lugar porque nós vamos fazer um outro evento. Ou seja, hoje meu evento é gigante, talvez porque a Católica tenha que me mandado embora. Senão eu estava até hoje lá trabalhando para a Católica, trabalhando para deixar o lucro para a Católica, né? Então, assim, é importante você que está nos assistindo ver isso. Use as suas dificuldades para crescer, né? Não veja ela como um painel intransponível. Veja ela como algo a ser conquistado, algo a ser você precisa transcender esse problema. É isso que o Rafa acabou de comentar aí. Eu tenho uma visão sobre problema, né? Fábio, eu acredito, eu não sei se, né? Não vamos falar em religião aqui, mas se você acredita numa energia maior, ou em Deus que seja, eu acredito. Acho que os problemas são a forma que Deus comunica com a gente. Então, cara, toda vez que eu tive um problema grande, cabeludo, aquilo me alavancou, me empurrou. Só que é aquilo, né? O problema é quando você recebe o problema, só tem 2 opções, né? Ou você consegue olhar, ficar ali, mastiga, pô, remoendo aquele problema,
ou você olha para a solução. Não tem como você olhar para os dois. Então, a gente tem esse automático nosso, cara, recebeu o problema, como é que a gente resolve? E a vida do empreendedor é problema, resolver problema, impactar a gente. E eu costumo falar muito lá em casa, né? Eu tenho 3 filhos e eu falo isso para eles: olha, cara, existem 2 tipos de pessoas: as que estão focadas no problema e as que estão focadas na solução. Qual que vocês acham, meus filhos, que ganham mais dinheiro? É. É o cara que tá o dia inteiro, mas não vai dar, mas não vai dar. E o cara, não deu, o que que eu faço agora, né? E essa semana eu vi um vídeo sensacional, cara, de um blogueiro aí de nutrição, cara. Como é? O famosão aí, Nutrição. eu vou lembrar o nome dele, cara. E aí ele falou, ele num podcast falando, cara, eu precisava contratar uma pessoa, não sabia qual era. Tinha 2 opções, 2 moças que iam trabalhar comigo. E eu não sabia qual que era melhor, qual que era pior. O que que eu fiz? Eu chamei as 2 e falei, olha, eu preciso que vocês arrumem 2 coisas para mim. Um tacho, que eu vou fazer uma fogueira do lado da piscina, né? E um pinguim. Aí uma ficou assim, e a outra perguntou, pinguim verdadeiro ou pinguim de pelúcia? E Olha ele aí. falou, é essa aqui que eu vou contratar. Ou seja, ela não disse que não dava. A outra na Legal. cabeça dela, bicho, não vai dar. Né? E a outra falou, cara, de pelúcia ou de verdade? Quando ele definisse que era de verdade, ele ia dizer, meu amigo, não deu. Mas na hora, ela falou, cara, como é que eu vou Solução, resolver? né, cara? Então, é isso. Cara. Legal demais. E vamos lá, Ralf. Então, hoje, meu amigo, você está com 3 unidades, né? Conta pra gente como é que é o modelo de negócio. Eu sei que você qualifica os próprios profissionais, você valoriza eles, né? E como é que é o modelo de crescimento também? Então, você tem investidores, você tem franquia, como é que é? Bom, o modelo são estúdios, né? Estúdios de 150 metros quadrados que a gente pretende abrir. Vão ser Focado para quem? focado, vamos lá, missão da empresa, cara. Ressignificar a atividade física para quem não tá treinando. Ressignificar como algo prazeroso e essencial. Então a gente foca no sedentário. Né? A gente brinca, chega alguém lá, quero perder 10 quilos em um mês. Cara, não é aqui. Quero ser fisiculturista, não é aqui. Né? Até porque a gente preparou o negócio todo pro sedentário. Então, a R-Trainers é um estúdio voltado para sedentários, com atendimento personalizado. Então, um professor atende 2 alunos. Então, tudo é voltado para o sedentário. Então, desde a recepção, é um lugar mais aconchegante, mais acolhedor, né? Até mesmo a metodologia de treino nosso não é um treino convencional de musculação. Até porque a musculação convencional, ela trabalha composição corporal, basicamente. Tudo bem que ela dá reflexos em outros fatores, mas massa muscular e gordura é o que se pensa no mercado, né? A gente não, a gente pensa que é o seguinte, a composição corporal é um indicador de saúde, mas além disso, tem as capacidades físicas, né? Força, potência, coordenação, equilíbrio, que são fundamentais, né? Você vai envelhecer, você precisa ter coordenação, precisa ter equilíbrio, e ainda tem as funções articulares, né? Mobilidade, estabilidade. Então, para fazer um agachamento, você tem que ter mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, estabilidade de joelho, né? Isso é bem trabalhoso de você construir com o aluno, então requer uma equipe mais qualificada. Por outro lado, você consegue fazer os treinos de forma que o cliente ele não fique naquela mesmice. Eu gosto de musculação, eu gosto das 3 de 10, 3 de 15, pra mim tá tudo bem. Só que o sedentário não gosta. O treino tem que ser Só dinâmico. para lembrar, o dado do Brasil hoje é que em torno de 90% da população está sedentária. Exatamente. Então, ou seja, o teu negócio está focado para 90% do mercado. Enquanto as grandes academias estão atrás só de quem malha, né, o teu negócio está focado 90% que não malha. Exatamente. Legal. Se você olhar para o mercado hoje, cara, 99%, quase 100% das empresas estão ali, small group e academia. Ah, small group e academia não funciona para sedentário? Funciona. Mas boa parte deles não vai aderir. O cara não quer treinar com 10, 15 pessoas num cross, numa aula coletiva. O cara não quer estar numa academia com um monte de gente. Então ali a gente foca pessoas que precisam de uma atenção maior. Então, naturalmente, chegam pessoas mais lesionadas, com problemas de saúde, né? Que demandam uma atenção maior. Então a gente focou nesse público, né? A gente vem atendendo. Se você for olhar no Homem mercado... e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher é para um público 40 a mais. Né? Se você for olhar no mercado, não tem aí um negócio... vou te perguntar, né? Tem algum negócio no mercado, né, com 50 unidades que atende personalizado? Não. Também não conheço. E até brinco, né? Isso é bom e ruim. Por que ninguém fez ainda? Na verdade, a gente tem a Slim Fit só para mulheres, Mas né? é small group, né? Small Group. E tá com 20 unidades, ou seja, alguém precisa criar.
E aí, por que eu acho que ninguém tá fazendo isso, né? Para começar, como o mercado tá pujante, o pessoal tá pegando a fruta baixa, né, cara? Tá com dinheiro bombando aqui. Outra coisa, o pessoal tá fugindo de gente, cara. Quanto menos gente tiver que ter no negócio, né, melhor. A gente tá indo no caminho oposto. A gente tá querendo trazer gente, Gente é o diferencial. qualificar gente, onde vai ser o diferencial competitivo, né? Então, a gente tá indo nesse caminho contrário, porém no mercado, no Oceano Azul. O sedentário que precisa de atenção, cara, negócio igual o nosso, dificilmente ele vai achar, né? Legal, vamos lá, vamos esmiuçar Vamos então voltar à esse pergunta, modelo. que eu me Não, perdi. não, tá ótimo. É só para a gente esmiuçar mais. É um Então, modelo. hoje são unidades de 150 metros. E Isso. quantas pessoas vocês atendem por horário? Bacana. 8 pessoas por horário, então logo 4 professores, né? As unidades são projetadas para... A gente investe ali R$ 450.000, em média. É o custo do investimento. Total, até com capital de giro, inclusive, tá? Hoje, com os nossos números, a gente tem 2 lojas. A gente não conseguiu desenvolver um pré-venda ainda super eficiente, então a gente está levando ali 6 meses para entrar em break-even, tá? No primeiro ano ela não dá retorno, essa unidade, com os números que nós temos hoje. No segundo ano ela está imprimindo ali R$ 20.000 de lucro mês, em média, tá? No terceiro ano, 30 mil, 45 e para em 50 no quinto ano. É a performance máxima da unidade. Então, primeiro ano, R$ 0 de retorno, 20, 30, 40, 50 mil de média de lucro mês. A Legal. partir desses anos. Então, a gente validou isso com 2 unidades, né? Então, a gente tem uma unidade que está indo para o terceiro ano, tem uma unidade que está indo para o segundo ano. Então, a gente conseguiu validar todas as teses nossas de venda, né? Lembrando isso com o nosso time júnior ainda, com pouquíssimo, tudo com capital próprio, né? Tudo bootstrap. Então, a gente preferiu, antes de ir buscar investidor, botar o nosso, né? Na reda ali, tomar o risco nós mesmos, né? Tanto que a gente está indo para o E mercado. modelar, né? Criar um modelo para depois ir Exatamente. para o mercado. Eu não quero testar com dinheiro de ninguém. Testei com o meu, corri o risco. Beleza, tá validado agora. Muitas coisas para melhorar, né? Desde a parte comercial até a operacional, tem bastante coisinha que a gente vê que pode melhorar para esses números nossos ficarem melhores. Mas já tem uma estrutura, já tem um projeto, tem um protótipo funcionando. E hoje vocês já têm investidores em alguma das unidades? Não, a gente não captou. A gente está, nesse exato momento, eu digo que nossa engrenagem comercial ela está validada, então a gente sabe canal de aquisição de cliente, os scripts de venda, né, o fluxograma do cliente, como que ele entra, como que ele renova. Nossa parte operacional, pô, a gente tem um produto, tem metodologia, nossa metodologia já está gravada num curso, está na Hotmart já para vender para o Brasil, inclusive, né? Pô, a gente não vai ter como escalar esse negócio se a gente não tiver um monte de treinadores que sabem a metodologia. Então, a nossa parte operacional está bem encaixadinha também. A nossa parte financeira, falta uma peça do quebra-cabeça que a gente preferiu estar com tudo montado para ir para o mercado. Então, a gente sabe, beleza, break-even, payback, quanto investe, quanto lucra, quanto fatura e tal, os custos, né? E agora falta a peça do quebra-cabeça de onde vai vir o capital para a gente crescer, né? A gente poderia crescer com capital próprio? Poderia. Mas, né, a gente É mais levaria demorado. muito mais tempo né, e vamos lá, a gente tá numa onda gigante do wellness, então assim, tá num time muito bom. Deixar para depois pode custar muito caro, né? Não, na verdade você não pode perder esse time, porque hoje os investidores estão aí olhando para o mercado de fitness, né? Em 1994, eu crescia só com dinheiro próprio, dinheiro alavancado de banco. Então a gente abria uma a cada 3, 4 anos, uma runway a cada 3, 4 anos. Já foram 5 runways no total, durante o tempo que eu fiquei lá, 22 anos. E hoje, Ralf, você está certíssimo. Hoje você pode abrir franquia, tem um monte de... A Slim Fit é franquia. Você pode ter investidor através do contrato SCP, ou seja, o cara não entra no contrato social, ele te dá o dinheiro, ele vira sócio, ele vira investidor e não sócio no contrato social. E tem outras maneiras também. E a hora é agora, né? Exatamente. E o mais importante, eu acredito que você já tenha feito, que é ter validado, né? Quando eu estive lá com você e a gente bateu um papo lá dentro da sua unidade, eu vi que você está organizado, eu vi que você tem números concisos, eu vi que você tem visão, que você tem propósito, eu vi seus professores ali com um brilho no olho, cara. Eu realmente acho, e por isso que eu te convidei para esse bate-papo, que você tem tudo para ganhar o Brasil, cara. Entendeu? Amém. Agora é só definir qual é o modelo, né? E eu queria também que você falasse, você contratou pessoas outsiders, né, do mercado para te ajudar a organizar financeiramente, a parte de vendas, né? Sim, sem dúvida, Fabião. Eu me desenvolvo bastante, tá? Desde que eu tive os sócios ali, eu comecei a mergulhar em gestão. Então, pô, G4, o Growth Machine, aprender vendas. Mas a gente precisa... Tem áreas que são mais complexas, né? Pô, financeiro. Cara,
para eu aprender. Eu até entendo, você viu Não lá é a que praia do as professor de educação as física. planilhas estão legais e tudo Então, mais. Mas, cara, pra gente conseguir crescer, a gente precisa trazer gente de fora. Então, contratamos lá o Guilherme Torelli, que foi um cara que, né, começou com a gente revendo o nosso modelo, batendo os números, desenquadrando a gente para um possível cenário de desenquadramento, olhando para a parte tributária. Então, né, bateu todos os números com a gente. Vimos que tinham coisas ali que a gente poderia, inclusive, quebrar a empresa se a gente crescesse errado. Então, é muito importante. Então, a gente, além do financeiro com o Gui, a gente também contratou empresas de marketing para ajudar a gente no marketing. Então, assim, cara, tem que ter gente por trás dele ajudando. Você não é o super-homem, a gente não sabe de tudo, né? Então, tem que ter humildade ali e buscar ajuda. Para depois não querer buscar ajuda quando já estiver na lama, né? Então, a gente tem essa visão de buscar pessoas para nos ajudar. Agora, uma das coisas importantes que eu vi que você falou aí, Ralph, é o seu desenvolvimento. Porque você pode ter um time, né? Que eu costumo dizer, a gente não precisa saber de tudo. Mas na empresa alguém precisa saber de tudo, né? Alguém precisa saber de alguma área. Então, a tua principal missão é liderar o time, né? E o líder precisa estar preparado, né? Então, eu nunca me esqueci, cara, na pandemia, o Evo, ele fez um podcast com o Edgar Corona. E eu assisti, não só assisti, fiz um resumo de tudo, depois eu postei no meu Instagram. E em determinado momento alguém fez uma pergunta lá para o Edgar. Edgar, como é que vocês resolvem esse problema aqui? O Edgar parou assim 10 segundos, falou, cara, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia como é que resolve isso. Pô, mas esse é um problema gigante do mercado de academias. Você não sabe como é que resolve? Ele falou, cara, eu não sei. Mas o meu time sabe. Alguém do meu time sabe, porque a gente não tem esse problema. Então, ali eu percebi a importância, Ralf, de liderar. O cara não sabe vender, o cara não sabe o melhor equipamento, ele tem o time que determina isso. Mas ele sabe a coisa mais importante da empresa. Para onde nós vamos? Qual é o rumo? Qual é o destino? Qual o caminho nós vamos seguir? Então foi ele, né, que no início conseguiu lá 80 milhões do Banco Pátria para abrir 10, 15 unidades para poder tomar musculatura e captar mais recursos. Então, hoje até tem uma notícia que o Banco Pátria vai sair do negócio agora. Sei lá, 15 anos depois. Cara, Vai sair com 1 bilhão. Entendeu? Porque as unidades são. golaço, hein? Golaço. Agora, ou seja, vai hoje você tirar dinheiro do banco, para o banco investir no céu. A gente vai lá pedir empréstimo. Não foi o caso dele. Né? Ele pegou um investimento do banco. Então, olha o preparo que o cara tinha. Então, parabéns. Né? Você está comentando aí esses cursos que você fez, essas pessoas que você anda aí, parabéns. E você está no BCFW também. É isso aí. Já como palestrante. Cara, foi muito bacana participar do evento, cara. Quem não foi esse ano aí, eu nunca tinha ido, né? Tô em Brasília, eu perdi tempo, literalmente. Os próximos eu vou estar em todos, com certeza. Legal, foi né? muito legal, o pessoal de primeira, qualificadíssimo, saí de lá cheio de ideia, a gente ajudou a gente. E em relação a isso que você falou do líder, ele não precisa saber de tudo. Eu digo que, né, o fundador, quem tiver de CEO, na verdade, ele precisa entender superficialmente de tudo. Até porque, o que é o papel do CEO? Cara, como que eu junto uma coisa na outra ali? Como que eu faço as áreas funcionar, né? Mas é o que você falou, basicamente é apontar a visão, pô, vamos pra lá e alinhar a expectativa. Então tem que ser muito bom de gente. Então, cara, beleza, a gente vai pra lá e convencer as pessoas de que aquilo é o melhor caminho pra elas. E de fato tem que ser, né? Então, se você chegar lá comigo e me ajudar a chegar lá, você vai ter tal e tal conquista. Você também. Então, cada um, alinhar a expectativa de cada um pra juntar todo mundo numa construção. No fim das contas, é isso, né? E eu vi também, eu me lembro de uma fala do Edgar dizendo que hoje a CEO do México era uma professora da Biorritmo. Que eles qualificaram, a moça tinha expertise em gestão, tinha vontade, eles qualificaram, hoje ela comanda toda a operação no México. Então, Legal. ou seja, a importância de fabricar talentos, né? O Ralph, que a gente não acha. Vai achar um bom vendedor, não acha. Vai achar um bom gestor financeiro, não acha. Então, você precisa qualificar. Você precisa ir no mercado, não achou, precisa criar essas pessoas, né? Fabricar. E fala disso aí, porque eu sei que o seu negócio, pelo que você falou aqui, depende de fabricar bons profissionais. O nosso negócio a gente, além de ser um capital intensivo para crescer, apesar de serem pequenos investimentos, mas a gente quer crescer bastante, então é um capital, também é capital humano intensivo, né? Necessariamente, nosso produto é gente, né? Nosso produto e nosso cliente é gente. Então, não tem como a gente escalar esse negócio se nós não formos uma escola de educação. Então, a gente tem um braço que é a BR Trainers, né? É basicamente ali onde a gente pega treinadores que estão ali no mercado vendendo hora, trabalhando ali, vendendo hora no fim das contas, né? Trocando seu tempo por hora e transforma esses caras em empreendedores. Porque no nosso modelo,
o sócio, o cara entra como colaborador numa unidade, ele pode virar líder daquela unidade, logo sócio. Então ele usa o bônus dele para comprar as cotas, então ele vira dono daquela unidade também. Então vai receber salário, bônus de distribuição de lucro, né? Vai estar empreendendo com a gente, ele vai se tornar um empreendedor. E aí os melhores caras das unidades ainda vão vir para o grupo, né? Para trabalhar no grupo, para expandir a empresa para o resto do país também. Então tem um plano de carreira e essa escola de educação vem para, né, transformar essa galera. Então ele começa ali, a gente tem as pulseirinhas lá, tá? Tem as pulseiras onde a gente vai ganhando qualificação, tem os cursos internos. Então, essa aqui é quem tá no grupo, Skin the Game, já tá, né, botou a pele em risco. Mas tem a pulseirinha branca, que é a pessoa que chegou e aprendeu metodologia da gente. A pulseira amarela já aprendeu atendimento. A pulseira laranja ele aprendeu a vender, que a gente também ensina o cara a vender. A pulseira roxa ele já aprendeu a parte de gestão. E assim vai, liderança, e até ele se desenvolver e chegar no grupo. Então, a gente gamificou a jornada do colaborador também. Legal, cara. Para que ele possa ver, cara, eu vou fazer o curso interno aqui, vou aprender tal habilidade e vou me desenvolver, vou ganhar mais, né? Vou assumir responsabilidade, vou ter mais liberdade de tempo também, que não é só ganhar mais. Então a gente tem todo um plano de carreira para a galera crescer com a gente. Pô, legal. E tem muito profissional, né, cara? Ou seja, dá para captar gente e fabricar essas pessoas, porque uma das coisas que a gente escuta muito, né, cara, no Brasil inteiro, é a má qualificação dos profissionais de educação física em geral, no Brasil inteiro, hoje em dia, né? E a gente vê também, às vezes, um pouquíssimo engajamento dele, que é lá dar aula dele e ir embora, né? E a gente sabe hoje que o dinheiro está aí no inverso. Amigo, quanto você se entrega? Quanto que você está afim? Quanto que você é bom no que você faz, né? O dinheiro está nisso aí. E a gente vê um mar de profissionais de educação física. Não, cara, só quero minha horinha aula aí que eu quero ir embora. Só quero dar meu personalzinho aqui que eu quero ir embora. Esse é um desafio para vocês, né? É um desafio gigantesco, né? Acho que 100% do mercado reclama de que tem falta mão de obra. Qualificada, qualificada. Essa empenhada. é uma dor latente do mercado, né? Eu tenho um ponto de vista, né, tá, beleza, lembra? O problema, eu prefiro olhar para aqui. O que eu consigo fazer com isso, né? Onde está a oportunidade nisso aí? Toda vez que a gente vê também pessoas falando, não tem mão de obra, mas o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para essa galera crescer? Você já parou para se preocupar com, né, com o seu colaborador? Como que esse cara vai crescer? Como que ele vai estar daqui a 5 anos? Você trabalharia na sua empresa? Então, Você seria contratado. eu me preocupo muito em ofertar algo que eu aceitaria, né? Eu trabalharia na Retrans, porque eu tenho como crescer. Agora, será que você também não tá ali querendo que tenha uma mão de obra que você está ofertando também não é bacana? Porque assim como uma demissão é um feedback que você dá pro cara, pô, a pessoa também se dedicar lá e se engajar e querer mais também é um feedback. Será que a empresa é um terreno fértil pro cara crescer? Será que você está pagando a remuneração psicológica, financeira e educacional? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. O que a gente consegue fazer com isso? A mão de obra realmente não está simples, mas se tem gente fazendo coisa grande, dá para fazer. Quantos colaboradores tem Smart Fit? Irmão, dá para fazer, né? Dá para fazer. Não, legal. Então, olha só, a gente já falou do modelo de negócio, né? Já falou do investimento, em torno de 450 mil. Você já falou um pouquinho do payback, ou seja, primeiro ano não vê muito a cor do dinheiro de volta, mas a partir do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, o dinheiro volta fortemente, né? Você tem uma ideia do payback? Quanto tempo ele se paga? Bom, vamos lá. Falando de payback para a marca, se a gente não eu falei aqui os lucros de uma unidade, Sim. certo? Não coloquei percentual de investidor e tudo mais. A unidade nossa tem um payback ali de 18 meses. 18 meses é nosso payback, né? É um bom payback. E em relação ao investidor, a gente está, nesse momento, indo para o mercado, né? Como eu falei contigo aqui nos bastidores, eu preferi não ir ao mercado com uma ideia, né? Então, assim, eu não vou testar com o dinheiro dos outros. Então, eu testei, corri o risco testei com o meu dinheiro dos meus sócios, no fim das contas, né? E agora sim, a gente vai para o mercado, os primeiros investidores que a gente vai buscar, a gente vai estar ofertando 10% de unidade. Então, cada unidade nossa, ela vai ser uma sociedade entre a marca, 2 sócios operadores e 2 sócios investidores, né? E a gente está indo para o mercado fazer sociedade com médicos. Por quê? Existe um senso de missão das duas partes. A gente prometeu promover saúde, né? Hoje o médico ele já prescreve exercício físico, só que ele não ganha dinheiro com isso.
Então, a nossa ideia é trazer esses caras para perto. Então, ele vai conseguir ter uma rentabilidade ali, vai começar no primeiro ano não tendo, mas como a gente já vai vender unidade validada, vai começar com rentabilidade de 2% ao mês. É uma boa rentabilidade, né? E vai gerar valor pro cliente dele fora do consultório, porque o cliente dele, se estiver sedentário, ele não vai conseguir ajudar muito ali, vai ter que ficar dando remédio, daqui a pouco, né? Então não tem muito o que fazer. Então ele ganha dinheiro com o cliente dele ativo fisicamente. A marca gera valor para a marca porque tem um médico que está associado à marca também. Acho que é um ganha-ganha-ganha. Então, o cliente ganha com um médico e uma equipe para ele se manter ativo. O médico ganha gerando valor e também tendo rentabilidade. E a marca ganha em relação à parte de fazer essa sociedade com o médico, a parte de autoridade para a marca e também para acelerar nosso crescimento com os médicos investidores, né? Então, Cara, excelente ideia, porque tá no propósito médico, né? Promover saúde. Aí, quando o cara já tá doente, né? Ele precisa recuperar o cara lá no consultório. Mas antes do cara ficar doente, ele pode recomendar, ó, cara, vá praticar atividade física, que é o que eles fazem hoje. E médico, cara, muitos médicos ganham muito dinheiro e não tem onde botar esse dinheiro, né? Eu tenho alguns amigos médicos que estão com fazenda, com gado, cara, não entende. O que você entende de gado? Não, nada. Inclusive, agora eu estou pagando o dobro, que eu contratei uma empresa, não sei da onde, de São Paulo, para monitorar o meu gado via satélite. Ou seja, ele botou o dinheiro no gado, poderia botar o dinheiro em numa saúde. empresa de saúde, qualidade de vida, bem-estar, longevidade, né? Exatamente. Então, cara, excelente ideia. E aí, o Ralph, já te dando algumas ideias aqui no nosso bate-papo, cara, o mercado tem dinheiro, tem gente com dinheiro que não sabe onde botar. Ou seja, essa sua apresentação aí, cara, ela é fundamental. E muito bacana, muitos profissionais de educação física, empresários me procuram, pô, Fábio, eu queria franquear a minha marca. Não poucos, tá? Não, legal, qual é o negócio que você tem? Não, eu tenho aqui um estúdio, como é que ele tá? Não, ele não tá bem, ele tá endividado, mas e aí? Não, pois eu queria ver se eu já começava a franquear. Falei, bicho, você vai franquear o quê? O fracasso? Você botou 200 mil, não tirou 200 mil, tá devendo 100, e você quer franquear o quê? Cara, as pessoas compram coisas de sucesso. Elas compram coisas que vão botar 100 e tirar 200. Esse é o modelo de negócio que investidores gostam. Então, você já está com isso na mão, você já tem os dados, né? Então, olha, eu vou fazer. Você já fez. Então, isso é fundamental para você ganhar a confiança desses investidores, né? E, se você quiser, cara, eu não sei se você conhece já o Dr. Leonardo Tavares, que é nosso parceiro aqui no podcast e no B2A, ele é especialista em direito empresarial. E ele é que está assessorando as ultras, né? Assessorando outras academias a captar investidores através desse modelo de SCP. Um contrato, o cara dá o dinheiro, põe o dinheiro, contrato de gaveta, ele não entra no contrato social. E o que é bacana? Eu sou investidor de algumas academias assim. Então, olha a diferença. Eu pegava 2 milhões do banco, levava 48 meses para pagar, tinha carência, né? Juros altos, como está hoje. Agora a gente acabou de inaugurar uma academia em maio. Captou, foram 10 investidores de 500 mil. A academia custou 5 milhões. Inaugurou em maio. Agora, em outubro, ela chegou a 3.300 alunos, né? E já começou a distribuir dividendos. Então, qual é o endividamento da academia? Zero. O investidor que botou dinheiro ficou 3, 4, 5 meses sem receber, mas agora eles estão pagando 3,7%. Ou seja, muito mais do que 1%. Então, por que eu estou te dizendo isso? Cara, foca que vai dar certo. Você tem os dados na mão. Agora, procura o doutor Leonardo ou outro advogado que possa te assessorar nisso. E, inclusive, essas academias captaram esses investidores com o relatório do Guilherme. O Guilherme que atende eles. Bacana. Né? Tem um então, time todo estruturado. Cara, você tem ouro na mão, cara. Vambora. Eu quero ser sócio desse negócio. Já estamos com o Gui, falta agora o Léo e vambora. Aí o Fabião entrou, acabou. Que mais que a gente não falou? Você falou sobre franquia, aí é um ponto importante, Fabião. A gente vê realmente o pessoal afoito para franquear. A gente, apesar de ter os números, né, apesar de ter construído um modelo, eu acredito muito que a franquia, ela tem que ter uma força da marca. E a gente ainda é pequeno. Acho que a gente tem um planejamento aí de abrir mais 2 unidades ano que vem. E aí a gente finaliza o protótipo. Cara, batemos um martelo com tudo. Já temos nossa tese de investimento, temos nossa tese comercial, operacional, legal. A gente vai abrir mais 6 unidades em 27.
12 unidades em 28 e 18 em 29. Então é para terminar, no final de 29, com 41 lojas, né? A partir daí, eu acho que a franquia passa a ser uma parada bem, bem possível, porque assim, já vai ter um reconhecimento, já vai ser referência no lugar. Porque é bacana o franqueado comprar e a pessoa da região sabe, cara, chegou uma Returns aqui. Já gerar demanda só pelo nome. Isso traz uma potência muito grande, né? Então tira o risco do franqueado, porque assim, pô, a franquia, muitas das vezes, é o dinheiro da vida de uma pessoa que tá ali, né, cara? Né? Então você tá transferindo know-how para ela, ela vai ter que operar aquilo ali. Então, quanto mais cascuda a marca for, né? Quanto mais processo, Sim. mais playbook, mais organização, mais marca, melhor. Olha só, você está certo, tá? Porque a gente teve aqui conosco a Débora Flores, que é fenomenal, empresária sensacional, e ela me comentou, Fábio, eu gastei uma fortuna para criar a franqueadora. Ou seja, não é, É outra eu vou empresa. franquear. É uma empresa, tem que estar lá a ABNT, tem que estar Time de cheio de vendas. regras, tem que ter tem que ter o COF, né? Ou seja, para você criar a franqueadora, você vai gastar uns 500 mil, sei lá, Pra lá. por aí, para ter a É. franqueadora. Então, realmente, talvez esse outro modelo de crescimento seja o ideal, né? E outra coisa que pode mudar esses números aí, Ralph, é que, como eu te falei, nessa academia que ia se tomar 5 milhões de empréstimo, mas se tomou 5 milhões de investidores, né? O payback começou a ser pago em 5 meses. Em 5 meses o dinheiro começou a voltar para a mão dos investidores. Ou seja, com investidores, você talvez esse primeiro ano, né, que você não vê a cor do dinheiro por estar pagando investimentos, talvez não precise, porque não vai pagar juros para banco. Você vai devolver, vai começar a devolver o percentual para o investidor. Sensacional. Tá? É o ganha-ganha-ganha. Então eu vou te botar para você falar com o Dr. Leonardo e também, cara, o Marcelo da Ultra, um dos franqueados da Ultra, que já está abrindo a 4ª unidade nesse formato, só com investidores. Tá? Me cobra isso. Vambora. Tá? Vambora, falar mais. Então você já falou que o investimento entrou de R$450 mil, né? E o ponto precisa ter que tamanho? 150 metros quadrados, né? A gente tá... Por que eu falei que falta organizar o protótipo no ano que vem? A gente tá numa uma sala comercial, então, né, é um espaço escondido, e agora a gente vai começar a ir pra rua, né? Então, Lojas de rua. lojas de rua. Porque aí também gera... Hoje a gente sabe que a gente vende por mês 9... A gente faz por mês 16 fechamentos em cada unidade. 9 vem de marketing e 6 vem 7 vem de campanhas internas, de coisas internas, que são indicação, visitação, né? Só que a nossa visitação é muito baixa, porque não tem fluxo nas nossas lojas. Não é só você não, viu? Os academias não tem mais visitação. Né? Pouquíssima. Quase zero. Pois é, ainda mais ter pontos ali que a pessoa consiga ver, até pra pessoa depois entrar pelo WhatsApp, que seja, mas gera venda. Querendo ou não, outdoor na rua, só loja na rua, né? Então a gente tá nessa fase, mas as nossas lojas têm 150 metros quadrados, 110 metros quadrados de área de treino, aí tem a área comum, né? A gente tem um processo diferente do convencional, a gente não faz aula experimental com os alunos. Eu dou aula para sedentário, e muitas das vezes vem lesionado, com problema de saúde, com pé cirúrgico. Como é que eu vou dar uma aula sem conhecer o cliente? Eu sou muito preocupado. A gente da R3 é muito preocupado com saúde. Então, antes de dar uma aula experimental, o cara nem é nosso cliente, a gente senta numa mesa parecida com essa aqui, faz uma bioimpedância nele, a gente vê hidratação, histórico de lesão, histórico de treino, idade celular, massa muscular, gordura, tudo isso a gente entende, conversa, beleza, agora a gente sabe quem é, né? É engraçado que a gente foi lá pra Growth Machine, né, lá com o Thiago Reis, fazer o curso de vendas lá, e aí meu processo era aula experimental, como todo mundo, né? E a gente fazia 8, 9 vendas por mês em cada unidade. Quando eu cheguei lá, eu falei com o Thiago, como é que você faria um processo comercial? Aí ele, como é que é o seu? Eu falei, eu faço assim, dou aula experimental. Aí ele, qual que é o seu público? O sedentário. Aí ele, você dá aula experimental para o sedentário? Aí na hora eu falei, cara, é mesmo, cara. Eu tô oferecendo o primeiro contato com a empresa, o cara vai ter que sair de casa para fazer exercício físico, ele odeia. Não faz sentido nenhum. Ele falou, cara, você consegue dar uma consulta pra esse cara? Eu, cara, consulta? Eu consigo fazer uma avaliação. Ele, pô, a avaliação não é ruim. Um diagnóstico, diagnóstico de saúde. E aí a gente voltou com o diagnóstico de saúde. E como é que foi pra gente implementar isso? Foi bem bacana. Eu tava lá, eu falei, cheguei pro time e falei, acabou a experimental aqui. Vamos fazer diagnóstico de saúde. Aí você tá maluco, Ralf? Que maluquice é essa? Eu vou fazer. Aí tinha uma aluna que chegou lá, nosso pré-venda já mandou pro diagnóstico de saúde, ela se amarrou na ideia, falou, nossa, vou ter uma consulta. Eu falei, uma consulta.
Chegou lá, eu fui, fiz a bioimpedância, mostrei tudo bonitinho. Olha, você tá vendo? Seu risco metabólico tá alto, você tá com circunferência alta na barriga e tudo mais. Mostrei pra ela a massa muscular baixa, toda inflamada. E aí ela saiu dali e falou, tá bom, como é que eu faço pra pagar? Aí eu, não, vamos pra aula. E estavam sócios comigo, né? Aí a moça saiu da sala assim, foi pra aula e o Pedro, né, que é o meu sócio. Pô, Ralf, tu é burro? A mulher queria passar o cartão, você mandou ela pra aula, cara. Eu nem imaginava que ela poderia fechar no diagnóstico de saúde, mas hoje, nosso processo comercial, basicamente, a gente fecha no diagnóstico de saúde, né? E como a gente tem um público sedentário, a gente faz um plano, o primeiro plano a gente não faz fidelidade com ele. Então, eu sei que, vamos botar que o Fábio aqui é o sedentário. Pô, Fábio, eu sei que você está acostumado a pagar a academia e não ir, né? Eu sei que você tem dificuldade de se manter ativo. Eu não quero te empurrar um plano semestral, anual agora. A gente vai fazer um compromisso de apenas 3 meses, 90 dias, onde a gente vai dar ferramentas, a gente dá um planner para ele marcando dia de treino, alimentação. Então, a gente dá ferramentas para esse cara ter um primeiro contato com o plano semente, que a gente chama. São apenas 3 meses, ele pagando o valor de anual, só que para ele experimentar. Né? Então, assim, tudo é voltado para o sedentário, até a oferta. E o recebimento é cartão, Pix? Então, esse primeiro pagamento ele pode fazer no Pix, ele tem um desconto, ele pode passar o valor no cartão e dividir em 3 vezes, ou ele pode botar na recorrência também. Qual é o ticket? Nosso ticket hoje está em R$700. R$700 mês. Isso. Cada loja ali, ela atende no máximo 220 alunos, mas a gente conta com a capacidade de 170, 130 alunos, já vai estar performando bem. É esse o padrão. Mas aí esse processo de vendas nosso foi super elaborado através dessa metodologia aí, de fazer o diagnóstico de saúde. Como eu falei, tudo voltado pro cara. Qual que é o problema que a gente resolve? Sedentarismo. Cara, a empresa tem que ser voltada pro público, né? E olha que legal. Quem te deu essa ideia foi alguém da área? Não. Totalmente Por fora. isso que a gente tem que estar Tem que estar antenado. antenado, tem que estar antenado. E foi assim, mudou nosso jogo. A gente dobrou as vendas ali. Eu investi na época R$25 na imersão e se pagou em 3 25 meses. mil. 3 meses se pagou, foi. 3 meses se pagou. É Qualificação. impressionante. Eu contratei o Gui lá, né? Vou falar o ticket do Gui. A gente pagou uns R$15 mil pro Gui ali pra ele nos ajudar com algumas... Cara, o que eu economizei de coisa que eu ia perder dinheiro ali, eu falei, caraca, se eu fosse por aqui eu tinha me ferrado, cara. Entendeu? Então, assim, Um curta caminho, né? Quando você contrata a pessoa certa também bacana. Imagino que o Léo também, né? Fazer um contrato errado com um sócio, imagina gerar uma confusão. Então, tá cercado de gente boa é fundamental pra gente ir pra frente sem tomar uma tropeção maior e cair de cara, né? Parabéns pela coragem também de contratar, porque é caro, né, cara? E às vezes, não vou contratar. Aí fica Cara, 5 anos patinando sem ganhar ignorância dinheiro. custa mais caro, né? Muito mais caro. Vamos lá, Ralf, que eu queria que você falasse, amigo? Você hoje não está mais na operação, você não dá mais aula. Não. Você está na gestão. Na gestão. Conta pra gente, que esse talvez seja um dos grandes problemas hoje, de muitos empresários pequenos que me procuram. Fábio, eu não consigo parar de dar aula. Eu falei, então você não vai ganhar dinheiro. Você é um funcionário de sua academia, você não é o dono. Né? Conta um pouquinho dessa transição. Doeu para sair, para parar de dar aula? Como é que você fez? Bastante, cara. Doeu bastante sair dessa cadeira de educador físico, né? Afinal de contas, a gente estudou e se formou para ser um educador físico, né? Mas eu digo que a partir do momento que você abre uma empresa, tudo que você não pode ser é apenas um educador físico, né? Para mim foi o seguinte, era Ralf Team o nome, imagina todo mundo querendo treinar comigo. Né? E aí começaram a chegar pessoas e eu falei, cara, se eu ficar na operação, o negócio não vai crescer, porque, cara, quem vai estar fazendo marketing, vai estar fazendo vendas, eu não tinha como contratar. É mais fácil contratar um diretor ou contratar um educador físico, né? É mais barato. É mais barato contratar educador físico. No começo teve bastante reclamação de aluno, pô, não é. Mas as coisas foram acontecendo, a equipe foi ganhando maturidade, né? A gente tem também o ego a gente acaba quando a gente sai da operação, a gente sai de um excelente professor para desculpa o palavreado, um bosta de um gestor. No começo você não sabe nada, né? No começo você bate a cabeça, cara, planilha, se dói a sua cabeça, e aí você vai para sua zona de conforto, que é dar aula. Só que dar aula, a aula é importante para o negócio crescer, mas não é a única coisa. Né? Ela é um pedacinho de toda uma estrutura que tem que acontecer para a empresa ir para frente. Então, o que eu posso dar de dica para quem está na operação? Cara, organiza, assim, isso aí é inviável. Eu digo que empreender pequeno é um risco. Né? Se você quiser ficar com ali uma lojinha cara, é um risco. Tu empreender para ganhar um salário de um personal, para mim não faz sentido. Correndo tanto risco. Não faz sentido. Né? Você tem que crescer, tem que estar aqui com o Fabião aqui aprendendo, estudando para crescer seu negócio, para quem sabe abrir uma loja nova. Cara, o empreendedor tem que estar crescendo, senão tá morrendo, né? E aí é o seguinte, o que eu tenho de dica prática assim, cara? Eu comecei a me apaixonar pela missão, não pelo produto.
O educador físico ele é apaixonado pela aula, pela técnica, tudo mais. Cara, isso é importante, mas e a missão, cara? Você não quer ajudar a gente? Eu sozinho conseguiria ajudar o quê? Dar aula para 20 pessoas, 30 pessoas? Hoje nós temos 300 alunos ativos, né? Eu sozinho não conseguiria ajudar esse tanto de gente. Então, você que é educador físico, tá na operação, cara, dê um jeito de se apaixonar pela missão, né? Crescer o negócio, ajudar mais gente, empregar mais pessoas, fazer a diferença, né? E o empreender pequeno é muito perigoso, né? Dê um jeito de pensar em crescer, que crescimento é sobrevivência, né? Não é opção, não. Quem não está crescendo está evoluindo. E ainda tem uma outra coisa bem interessante dessa parte de... Vamos botar de ambição, né? Acho que vão só para deixar claro aqui que ainda tem gente que ainda confunde ambição, né, com ganância, né? A ganância é você querer o dinheiro a qualquer custo. A ambição é você querer crescer para fazer grandes coisas, né, grandes feitos. Então, a ambição para mim é um ato de generosidade, né? Eu tive uma coisa que aconteceu comigo ano passado que me abalou bastante, assim, né? Meu pai, ele teve um infarto e ele não tinha plano, meus pais ainda não têm uma condição de vida super bacana, né? Eu tô trabalhando para ajudá-los nisso aí, deram tudo que a gente podia, mas não tão ferrados, mas também não tão bem como eu gostaria que tivesse, no fim das contas é isso. Então não tinha um plano. E eu cheguei no hospital, meu pai tava no corredor do hospital, Fábio, na maca, e Sem cara, entendimento. aquilo lá me deixou assim, eu falei, cara, negócio não é só para mim, cara. Eu acho que é egoísmo eu pensar, cara, eu tô numa fase produtiva, tenho 37 anos, cheio de energia, né? Tanto de informação assim, eu vou construir só pra mim, cara. Pô, vou ganhar 10, 15 mil reais pra bancar ali só o custo base de vida. Eu acho que é pensar pequeno, é falta de generosidade, né? Quando você cresce, quando você ganha mais, você abençoa quem tá perto de você, sua família, seus amigos, pô, né? Talvez meu sogro não conseguiria me ajudar se ele não tivesse se desenvolvido, crescido, né? Tivesse uma grana guardada ali que não fizesse diferença pra ele. Eu também quero ajudar quem tá comigo, meus filhos, meus, né, netos. Então, eu acho que a ambição ela se confunde para mim com generosidade, né? Não é só por mim, né? Eu quero proporcionar experiências para minha família, eu quero trazer saúde para meus pais, eu quero fazer as pessoas que estão perto de mim crescer também, né? Porque quando a pizza é grande, dá para dividir e todo mundo ficar satisfeito, né? Mas se é uma pizza brotinho, você pensa pequeno, vai ter pouca gente ali que você consegue alimentar, né? Ralf, é sensacional e esse é o propósito que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A ideia é que quem está nos assistindo lá, cara, tem gente em Manaus, em Belém, no Rio Grande do Sul, os caras, Fábio, quando é o próximo podcast? Quando é o próximo podcast? Porque o que eu acredito é que uma empresa, um negócio, ele existe para trazer abundância. Ponto. Se ele não está trazendo abundância, está errado. E por isso eu criei vários, né, canais, esse é um deles. Uma empresa, uma academia de ginástica precisa trazer abundância para todo mundo que vive dela. Então imagina, a academia não existia, passou a existir. A senhorinha da limpeza estava desempregada, passou a ganhar 1, 2 salários mínimos. A recepcionista estava desempregada, passou a receber 1, 2 salários mínimos, mais comissão. O professor, né, tem vários que me procuram pedindo emprego todo dia, né, estava desempregado, passou a ter 3, 4 professores. Você que é o dono da empresa, pegou lá 100 mil, 80, ou no banco, ou com o sogro, montou o negócio. A indústria vendeu para você, tem lá pessoas que trabalham na indústria. O cara que fez a sua obra, o mestre de obra, o pedreiro, o pintor, estavam sem trabalho. Ou seja, olha que lindo é quando alguém decide empreender. Esse cara, a gente devia ajoelhar, rezar para ele todo dia, porque o país depende dele. Nenhum governo gera riqueza. Quem gera riqueza são as empresas e os trabalhadores. Agora, quando você deixa de empreender, você deixa de criar isso tudo. Quando você empreende, você cria isso tudo. Mas o problema maior disso tudo que eu estou dizendo, Ralf, é que muitas vezes o empreendedor põe um dinheiro, ele paga todo mundo e no final ele fica sem, porque ele faz uma má gestão, ele não entende precificação, ele não entende posicionamento, ele não cria um negócio único, exclusivo, ele não tem sonho, ele não tem ambição, né? Então ele monta por montar e aí ele quebra. E aí, quando ele quebra, ele não só não tem mais os 300, 400 mil, como ele está devendo 200, 300, 400 mil. Ou seja, então a minha missão de vida hoje
é essa. É mostrar para o cara qual é o caminho de ter lucratividade, que lucro não é roubo, lucro é o trabalho bem feito, lucro é o dinheiro de volta daquele risco que você correu quando montou um negócio. Então, nesse país, a gente precisa falar de lucro. Lucro é coisa maravilhosa. Nenhuma empresa no mundo sobrevive sem lucro. Agora, se você não cuidar do lucro do seu negócio vai quebrar, você vai ficar sem dinheiro. Então, olha que lindo você poder dar, cara, um plano de saúde para os seus pais, para os seus colaboradores, para você, para os seus filhos, para os seus netos, né? Então, parabéns pelo trabalho e essa é a nossa missão, amigo. Estamos juntos Sensacional. E nesse propósito. fazer parte disso aí é incrível estar aqui compartilhando um pouco com vocês, né? O lucro basicamente vai ser ali, né? O valor que você gerou para a sociedade, né? Com a sua competência. Né? Que às vezes você gera valor, mas não sabe gerir, não tem lucro. Né? Você tem que gerar valor e ali ter a competência, se desenvolver e aprender e trazer pessoas para próximo para que vocês consigam ali, gerando valor, ter esse lucro. Então, é resultado de trabalho, é resultado de esforço, é o que você falou. É quem faz o Brasil, né? No fim das contas. Essa semana eu vendi uma mentoria para um pessoal do Maranhão, cara. Eles me acharam no Instagram, nunca fizeram nenhum curso comigo, nos meetings, nada. E aí gostaram de um vídeo meu lá, me procuraram, estou montando uma academia no interior do Maranhão. Ela é administradora de um posto de gasolina e ele é advogado, não sabem nada, mas amam malhar. E aí eu conversando com eles ontem na primeira entrevista, meu Deus, não sabem nada, 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 nada. E aí a gente fechou a mentoria, estou auxiliando eles. E como é importante, cara, você conhecer o que você acabou de falar. A ignorância, cara, ela te mata. Nem que seja financeiramente, ela te mata. E o conhecimento, ele te salva, porque você saber precificar, por exemplo, um item, saber como cobrar. Se você estivesse cobrando lá o preço das low cost, 149, tinha lucro. Tinha aluno, estava funcionando, estava pagando o aluguel, a água, a luz, o condomínio, e era um negócio Gerando valor para o cliente. gerando valor para o cliente, e é um negócio que ia morrer daqui a 6 meses, 1 ano. Então, olha a importância, né, do conhecimento. Mas, Ralf, eu queria que você falasse também, cara, qual é a sua visão do futuro do nosso mercado de fitness? Para onde a gente está caminhando? Como é que você vê o mercado daqui a 5 anos, 10 anos, né? Ele vai crescer, ele vai diminuir? Quais os modelos de negócio, na sua opinião, que vão estar funcionando, que vão estar bem? Quais modelos de negócio que vão morrer? Fala um pouquinho sobre a sua visão. Bacana. Eu sou suspeito para falar sobre os modelos que vão funcionar, porque eu estou apostando todas as minhas fichas nesse modelo, né, personalizado, nesse modelo de relacionamento com o cliente. Né? O mercado, se a gente for olhar para o mercado fitness, ele tem aí uma projeção, né, de 6, 7 anos de crescimento a 2 dígitos quase. Né? Só que eu acho que isso não vai parar, não. Eu acho que ele pode continuar não crescendo tanto, mas é uma coisa que, cara, educação, as pessoas estão entendendo, a informação tá aí. E todo mundo tá entendendo que a atividade física virou remédio, virou não, né? Sempre foi, só que agora tá cada vez mais claro. Então, é um caminho sem volta. A pessoa que teve ali o contato com a atividade física, que se mexeu, que, né, sentiu ali, colheu os frutos, ela não vai retomar, voltar a ser sedentária. Né? Só se acontecer alguma coisa ali que ela não consiga se manter. Mas eu acho que não tem outro caminho. O mercado vai continuar crescendo. E em relação a modelos de negócio, eu não estudo e também não tenho competência para falar sobre academias, né? Porque não é o meu mercado, Business. não é o meu business, mas essas micro gyms que são nichadas, eu acho que isso aí é o caminho. Né? Eu acho que tá entrando muita gente no funil ali, mas essa galera vai começar a se encaixar ali nas suas comunidades, né? No que ela tem um perfil que ela se encaixa melhor, se gosta de aula coletiva, se gosta de bike, gosta de fazer a luta de jab lá, de luta, né? Se gosta de algo mais personalizado, mais intimista, acho que as pessoas vão se encaixando nesses nichos e vão ficar por ali. Até porque pensa, uma pessoa que treinou com um treinador do lado ali, com o personal, né, que precisa de atenção, como é que ela vai voltar a treinar sozinha depois de uma academia? É difícil, né? Ela já vai regredir. É tipo você andar numa BMW e depois voltar a dirigir um Uno. Não vai rolar, né? Você vai ficar ali, pô, tava melhor lá, né? Então, eu acredito muito nas micro gyms, né? Eu acho que o mercado americano hoje ele já está indo bastante por esse caminho. É bom que a gente consegue olhar o futuro, né? Eu vi uma reportagem, não sei se você está mais por dentro dos números, mas que quase metade do mercado americano já é de academias boutique, né? Não sei se eu cheguei a ver uma reportagem nesse sentido. Então, eu acredito muito nesse caminho da personalização, do relacionamento, do atendimento mais próximo do aluno. Né? No mundo onde a gente está cada vez mais de EA, mais de online, eu vou apostar nessa parte. Eu estou apostando nessa parte de relacionamento mesmo, do tete a tete ali, que faz todo sentido, ao meu ver.
Legal, muito bom, muito bom. O que eu vejo é que, como existem pessoas diferentes, precisam existir academias Sem diferentes, dúvida. né? Então, por exemplo, vamos para o lado do restaurante. Tem o McDonald's que é baratinho, é fast food, você tem o self-service que serve tudo, você tem as churrascarias que cobram caro, você tem restaurante de sushi, ou seja, na minha opinião, a academia é igual. Ela cada vez está mais específica, né? Atender a Slim Fit, só mulher. Homem não pode malhar. O seu estúdio, 40 a mais, né? Para pessoa Sedentário. sedentária. As low costs, cara, entra, paga e malha, se vira. Quer professor, você paga por ele, né? Aí você vai agora a Six, Academia 6 Estrelas, só para milionário, que é R$ 3.000 de mensalidade, e tá cheio, né? Então o que eu vejo é isso. O que a gente precisa entender é olhar para o mercado, ver um nicho desassistido e focar nele. Então, que é o que você está fazendo, e é que muitas outras academias estão fazendo, e todas estão muito bem, obrigado, né? Quer dizer, a Velocity só de bike, ou seja, tem um monte de modelo de negócio que está fazendo sucesso. Por quê? Porque olhou para o mercado, escolheu uma especificidade, um nicho, e está tratando especificamente daquele nicho. Então, eu vejo que isso vai continuar no futuro próximo, Eu né? vejo que tem mais gente precisando de ajuda do que negócio para ajudar É, ainda, né? Então exatamente. tem E, mercado. e o que eu vejo, cara, eu falo isso nas minhas palestras, uma vez eu vi uma foto que exemplifica o que a gente está vivendo no mercado brasileiro, que é o seguinte: imagina uma vista aérea de um lago, e na beira desse lago tem, assim, milhares de pessoas pescando, então se engalfinhando, um empurrando o outro para pegar um pedacinho na beira do lago. E no lago, cara, tem 1 milhão de peixes ou dois, não mais do que isso. E eles estão de costas, a 500 metros, para o oceano, para o mar. Ninguém pescando no mar, né? Então, hoje eu vejo o nosso mercado exatamente dessa maneira. 90% da população sedentária, não malha, gordinha, obesa, com problemas cardíacos, com problema de diabetes, com um monte de problema, e as grandes redes, né, o mercado de academias olhando só para o lago, para quem já malha, e esquecendo que no oceano tem peixes infinitos, mas eles não sabem pescar lá, não tem o barquinho para ir por meio do oceano, não tem uma pedra para ele se fixar e pescar, não, ele não tem uma rede para jogar, ou seja, eles não estão preparados para pescar no oceano. Então, quando eu vejo projetos como o seu, que está 100% focado nos 90%, cara, eu não posso deixar de te dar palco e te mostrar a sua visão e o seu modelo de negócio, porque eu acho que é para aí que o mercado de academias vai crescer, cara. Parabéns. Estamos alinhados, então. Já estamos Vambora. Cadê o Léo para fazer o contrato para a gente assinar Bora, aqui já? bora. Léo, vamos te procurar essa semana, Léo. E a outra coisa, cara, eu não tô conseguindo falar com o Léo, porque nós estamos aqui, final de 2025. A legislação, várias legislações vão mudar em 1º de janeiro de 2026. Herança, dividendos. Então o Léo falou: Fabião, deixa para falar na semana que vem, que eu tô lotado de cliente resolvendo holding, resolvendo partilha, resolvendo herança antes de 2026. Que quem deixar para 2026, ou seja, tem mais essa preocupação nossa no mercado de academias, de que onde vai botar o dinheiro, onde vai botar o lucro, né? Que senão o governo vai... Já é difícil ter lucro. E o governo ainda vai agora morder uma parte do lucro. Então, fique atento aí, você que é proprietário de academia, que tem que estar atento à legislação também. Ralph, o que a gente não falou, meu amigo? Deixa eu ver minha colinha aqui. A gente falou bastante sobre as coisas que impactam aí, basicamente gente, né? Formação de gente é algo que tem que ser o foco de quem tem esse tipo de negócio. Quem tem academia tem que estar trabalhando em gente. Né, no nosso briefing aqui a gente falou que esse era um tema super importante. E assim, cara, apesar de eu ter falado aqui, né, sobre a gente se responsabilizar, eu sei que o mercado realmente é difícil. Não falei que não é difícil, não falei que o pessoal está menos qualificado, tá tudo certo. Agora, assim, o que a gente pode fazer com isso, né? A faculdade, ela vem para dar uma base superficial. Hoje a gente está, infelizmente, num mundo onde tem tanta coisa fácil, né? Tantas portas de saída, vamos dizer assim, as pessoas têm sempre um plano B, então ninguém se compromete verdadeiramente com nada. Então nós, como donos de negócio, teremos que ser responsável por fazer as pessoas se responsabilizarem, por fazer as pessoas entrarem, queimar o barco, vamos entrar nisso aqui, vamos junto, vamos crescer. Então, acaba que a gente vai ter que fazer esse papel, de educar,
de fazer a pessoa pensar maior é com a gente, né? Tudo bem que você fale para 100 e dê certo com 1, legal. Então, se eu preciso de 10, eu tenho que falar com 1.000. É um funil, igual de vendas, né? Eu penso dessa Exatamente. forma. Vamos falar com mais gente, vamos estar indo com mais fome pro mercado, porque se cada 100 sai um, beleza, eu vou falar com 1.000 para ter 10 e abrir uma unidade. Falo com mais 1.000 aqui, tá tudo certo. É só fazer conta e, no fim das contas, ir com fome. Muito bom, muito bom. Pois é, esse sempre foi a nossa visão na Hanway, sabe, cara? Desde que a gente abriu, a gente meio que abriu uma universidade para qualificar as pessoas. Então, eu me lembro quando a Companhia Atlética abriu em Brasília, muitos anos atrás, ela levou metade dos professores da Hanway, porque já estavam qualificados. A gente ficou puto por algum tempo, mas o que a gente fez? Qualificou novos. Então, Bora. hoje, eu ando por aí, cara, ó, Fabão, fui seu professor na Hanway e tal, cara, época maravilhosa. Então, essa é a missão do empresário. Não existe mão de obra qualificada para o seu negócio. Então, fabrique. Ou seja, as empresas precisam ter uma universidade corporativa para qualificar e fabricar os talentos que ela mesma precisa. Né? Então, hoje, na minha carreira mesmo, Carol Rocha, que foi meu abraço direito na Hanway durante 15 anos, hoje está trabalhando no Evo, head de vendas no Evo. A Luísa Castanho trabalhou 4 anos comigo como gerente. A primeira academia que ela trabalhou na vida foi a Hanway. A segunda, ela foi diretora da Alessan aqui em São Paulo. Então, a importância de qualificar pessoas. E você, né, que não está qualificado, que não está ganhando bem, cara, se qualifique. Esse é o caminho, né? Não tem outro. Você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, né? Você tem ambição, que é uma coisa boa, né? Cara, ofereça ajuda para alguém. Cara, ó, tô desempregado, como é que eu posso te ajudar? E não o contrário, eu tô desempregado, quanto que você me paga? É o inverso. Mostra para o empresário quanto você tá afim, né, de crescer, de ajudar o empresário a crescer. Aí você vai ter uma oportunidade bacana. Se é aquilo, a pessoa quer ser valorizada, tem que gerar valor. Simples assim, né? Eu quero ser valorizado. Cara, ninguém vai te valorizar, não. Você tem que se valorizar, você tem que gerar valor, né? A gente fala dentro da empresa que é o seguinte: demissão, cara, a demissão antes de acontecer são 3 feedbacks. Você já foi avisado que você está nesse caminho. Então você se demite, né? Promoção. Teve um caso bem bacana quando a gente abriu a primeira loja, legal. Eu era o líder daquela unidade ainda, né? Apesar de só ter aquela. E aí, quando a gente foi abrir a segunda, eu fui assumindo mais responsabilidades, eu fui deixando algumas coisas que eram o meu papel como líder líder da unidade para trás. E um dos meus sócios, o Rafael, ele começou a assumir essas funções sem que eu pedisse. E aí, quando em determinado momento eu olhei, eu falei, cara, o Rafael já é o líder. Ele sentou na cadeira antes de eu falar para ele ir. Né? Então a gente fala isso, cara, você se promove, você se demite, então depende de você. Né? O valor que você gera, você vai. Aí nosso papel como fundador é reconhecer isso, né? Porque também a pessoa gerar o valor e não ser reconhecida, aí ela vai acabar, né, saindo ali. Sempre o dinheiro vale mais que o ego. Joga o ego fora, cara. Exato. Prefira... Só cabe um dos dois no bolso. Exatamente. Pode escolher. E aí eu me lembrei de uma história, o Ralph, bacana sobre isso, que é a minha sócia, a Patrícia, né? Ela era staff de porta do Capital Fitness há 25 anos atrás. E aí, um determinado ano, ela trabalhava num lugar que ela odiava, e falou, porra, cara, me dá uma oportunidade, me traz pra cá, eu adoro evento. E eu acabei tirando ela desse emprego que ela tinha e ficando só comigo lá. E hoje ela é sócia da empresa, né, cara? Então, assim, não tem preço você ter alguém do seu lado, cara, que é competente, que é batalhador, que tem o mesmo brilho no olho que você, né? E aí, uma das questões que eu falo muito para donos de academia é que donos de academia, né, pequenas e médias, que é 80% do mercado, geralmente, eles entendem muito do negócio, mas não entendem de negócio. O que eu quero dizer com isso? Ele sabe qual é a melhor máquina, ele sabe qual é o melhor tipo de treinamento para perder peso, para hipertrofia, ele sabe, ele cria uma metodologia de treino, mas ele não sabe vender, ele não sabe precificar. Arrumar um sócio. Ele não sabe arrumar dinheiro, né, de um sócio, não sabe. Nem só dinheiro, até para estar com ele construindo. Sim, é isso que eu digo. Então, assim, tem que saber menos de negócio, porque eu fui professor durante muitos anos e eu comecei a ganhar muito mais dinheiro quando eu parei de dar aula e fui gerir o meu negócio. Então, o negócio pode dar muito mais dinheiro do que você ser professor do seu próprio negócio. E aí, na época, eu me lembro da frase: você acha um professor bom para dar uma aula tão boa quanto a sua, mas você nunca vai achar alguém que possa gerir o seu negócio melhor do que você. Essa obsessão que você tem, que a gente, né, o dono de negócio, ele, o tempo todo ele tá pensando no negócio, pensando em melhorar, isso ninguém vai fazer igual a gente vai fazer, né, cara? Então, e aí você pode estar na área operacional pensando só em treino, legal, vai ter um treino super bacana, mas, cara, essa potência, esse foco, né, seu, voltada pro negócio, cara,
né, o tanto de coisa que você constrói ali, a chance do negócio crescer é absurdamente maior. Eu, quando saí da operação, a empresa cresceu, né, 10 vezes mais do que comigo na operação. E uma outra coisa que eu gosto muito, Ralph, foi um dos motivos que eu te convidei para vir aqui, que se chama, cara, eu acho que é o melhor combustível para qualquer empresa crescer. Chama brilho no olho. Então, cara, me conta sobre o seu negócio. Cara, olha, eu tô com um negócio. Você vê brilho no olho do cara, né? Eu encontrei com o Edgar Corona agora na IRSA, ficamos batendo um papo lá de uma meia hora. Cara, o cara ainda acredita. Cara, porque veja bem, nós ainda vamos crescer. Ou seja, o cara acredita. Encontrei com o Richard Bilton da Companhia Atlética. Porra, Fábio, tô abrindo uma nova unidade em Brasília, lá no Partide Shopping. Cara, o cara tem 40 anos de academia e ainda acredita. Aí você pega alguns novatos aí, né? Tá difícil, cara. Que tem o seu brilho no olho, que tem sua ambição, cara. Sem ambição você não vai a lugar nenhum, né? E aí, parabéns, meu amigo, porque eu reconheço isso em você. Quando você fala do seu negócio, o ouro brilha, você acredita, você tem propriedade, você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando. E isso, para mim, é o combustível do sucesso. Eu não tenho dúvida que daqui a uns anos você vai voltar aqui para falar das 20, 30, 40 unidades. Sensacional. Que você está aí, que você estará. Obrigado aí pelo reconhecimento, tá bom? É isso, a gente brinca lá, cara, literalmente eu acordo todo dia como se fosse o primeiro dia para trabalhar, eu tô todo dia empolgado, todo dia. Tem até que tomar cuidado, né? E aí vem a parte de sociedade, eu sou um cara extremamente criativo, com muita energia, tomar cuidado para você não sair, né, fazendo tudo, mudando tudo todo dia, porque é tanta energia, tanta vontade de fazer, né? Mas eu tenho sócios que me complementam aí e não, galera, isso aqui é nosso sobre, vamos lá, vamos manter aqui. Então, a energia é fundamental e também saber canalizá-la ali para a direção que você se propôs aí, né? E aí, algumas vezes as pessoas falam para mim, Fabão, mas também, né, cara, tudo que você põe a mão vira ouro, sua academia, seu congresso, agora os meetings de gestão, cara. E eu fico puto, porque não é talento. É esforço, porra. A hora que eu acordo, os livros que eu leio, os cursos que eu faço, as pessoas que eu vou atrás para obter conhecimento. Então, assim, não acredite no talento, acredite no esforço, né? Até tem a frase que eu amo, que é, se você não tem talento, vença pelo esforço. Então, até em casa, meus filhos, pai, fica tranquilo, o evento desse ano vai dar tudo certo. E eu sem dormir, precisando arrecadar 1 milhão a mais de patrocínio, de venda de feira, os expositores, não, esse ano eu vou estar fora. Eu falei, mas como, cara? Tá comigo há 20 anos. E aí passa 15 dias, eu ligo pro cara dizendo, meu irmão, você não pode estar fora. Não é mesmo, Fabão, não pode estar fora, não. Ou seja, se tivesse aceitado o não do cara há 15 dias atrás, a feira estava vazia. Ou seja, esforço sempre vence o talento. Exatamente. E sem contar que isso é cultura, isso contagia, né? Imagina você ali como principal fundador, como principal líder, não tá empolgado, não tá na pilha, não pensar grande, cara, você vai atrair pessoas que também não estão empolgadas, não pensam grande, você vai atrair essa mesma comunidade de pessoas aí que estão vibrando na mesma energia que a gente. Legal, muito bom. Ralph, o que você gostaria de falar antes da gente encerrar? Cara, gostaria de, como tô tendo a oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast, falando com empreendedores aí, de dar os parabéns e falar, cara, continuem, né, não vão de qualquer jeito, não vão na tora, não vão achando que vai dar certo, não é por aí, né, isso é um pensamento infantil, não, eu vou com medo mesmo, cara, se prepara, né, estuda, se desenvolva, esteja ao lado de pessoas como o Fábio, o Guilherme, o Léo, pessoas que estão aí dispostas a te ajudar a trilhar esse caminho de sucesso, né, que com certeza, andando com pessoas qualificadas, a chance de você quebrar a cara vai ser muito menor, né, então a chance de você ter sucesso vai ser absurdamente maior. Vai para cima e vamos continuar construindo o Brasil, promovendo a saúde, né, que é nosso papel, no fim das contas, aqui, gerando valor através da saúde. E só agradecer mesmo de estar aí nesse espaço aqui super especial. Valeu, meu amigo, muito obrigado. E esse foi Ralph, do Estúdio R-Trainer, já é uma rede, né? E o nosso compromisso, né, com o Viver de Academia é sempre trazer para você conhecimento, trazer gente inspiradora, que tem brilho no olho, que tem projeto, que acredita no que faz, para ampliar a sua visão sobre o mercado de academias. Então, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até lá!